Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, belezura? Hoje a gente vai falar sobre pleiotropia e interação gênica. Então, esse assunto é um assunto que a gente avança a partir da análise e da compreensão da segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Olha só, né, o que a gente falou até agora, seguindo aí aquele roteiro que foi colocado desde o início para vocês, né? Então, no início a gente falou sobre alguns conceitos fundamentais de genética. Esses conceitos que vão servir, que obviamente tem alguns desdobramentos, como você pode ver aqui, mas eles vão servir de base para você entender todo o resto, certo? Então, deixa eu voltar aqui. No segundo momento, nós vimos alelos múltiplos, segundo a lei de Mendel, noções de probabilidade, quando a gente fez alguns cálculos aí, envolvendo principalmente segundo a lei de Mendel. E tipos sanguíneos, como você pode ver aqui. Tá? Além disso, a gente está indo agora para a terceira etapa. Né? Terceira e última etapa das questões de conceitos relacionados à genética. Então, o primeiro conceito que nós vamos abordar agora, né, os dois primeiros conceitos, é sobre pleiotropia e interação gênica. Né? Quando a gente fala de interação gênica, a gente já também acaba falando de herança quantitativa, ou também chamada de herança poligênica. E a gente vai falar sobre isso muito em breve. Assim que a gente falar sobre ligação gênica ou linkage, a gente também vai falar sobre mapas cromossômicos. E a gente finaliza, né, o nosso conteúdo falando sobre esses últimos assuntos aqui, herança sexual e até genética de populações. Mas nosso foco agora é em pleiotropia e interação gênica, ou interações gênicas, tanto faz. Então, primeiro, vamos entender o que é pleiotropia. É um caso da genética, então, em que um par de alelo determina vários caracteres ao mesmo tempo. Então, registra isso inicialmente no seu caderno para que a gente vá avançando e dando exemplos para fazer com que isso faça sentido para você. E quando a gente fala de interação gênica, né, interação é quando vários genes interagem, ou seja, entram em contato de alguma maneira. De que maneira? Quando nós temos então dois ou mais genes, eles permitem a determinação de de um único caractere, ou de uma única característica, ou de um único fenótipo. Então, como isso acontece? É isso que a gente vai analisar e saber diferenciar, né, principalmente a interação gênica de pleiotropia, é o conceito inicial nosso agora. Então, eu fiz um esqueminha aqui, ó, mostrando essa diferença. Então, imagina aqui um determinado alelo, ó, e esse único alelo, por ter surgido, pode ter surgido a partir de uma mutação, ou alguns alelos que nós já temos e que determinam várias características que permitem a nossa sobrevivência. Esse único alelo, independente do que seja, se ele determina várias características ao mesmo tempo, como você está vendo aqui, né, o que a gente consegue perceber aqui? Cegueira, insuficiência hepática, infarto, todas essas características determinadas por um único alelo. Então isso significa que é um caso de tropia. E além desses casos, nós temos também a fenilcetonúria, que é o que eu vou exemplificar já já. Nós também temos um outro exemplo de pleiotropia, é a manifestação da pelagem e o grau de agressividade em camundongos. Ou seja, da mesma maneira que um determinado gene nos camundongos, né, foi descoberto isso, que ele interfere, a expressão desse gene pode fazer com que esse camundongo tenha uma pelagem mais escura, mais clara, intermediária, ele também está diretamente relacionado com o grau de agressividade desses camundongos. Então, de acordo com a cor da pelagem dele, é possível saber se ele vai ser um camundongo mais paciente ou se ele vai ser mais agressivo, vai morder mais rápido, ele pode agredir um parceiro, por exemplo, um outro rato, um macho, mais facilmente, dependendo dessa pelagem, né? Dependendo dessa cor que ele tem. E desse gene, obviamente. Um outro exemplo é a doença de Gaucher, que ela pode causar, né, uma alteração em um único gene, pode levar ao aumento do baço e do fígado, também leva à erosão dos ossos e deterioração mental. Então a gente muitas vezes costuma atribuir, né, apenas um alelo de um determinado cromossomo, um alelo para uma característica. Então, se tem duas características, deve ser dois alelos. Três características, três alelos. Mas não, no caso de pleiotropia, o que nós vemos é isso. São várias características e um único alelo envolvido. Tá bom? E no caso de interação gênica?
né? Nesse caso aqui, existem dois tipos de interação gênica. Aquelas interações, ou seja, contato, interferência de um gene sobre o outro, só que elas podem ser interações não epistáticas e interações chamadas de interações epistáticas. Nas interações não epistáticas, nós temos diversos genes permitindo a manifestação de uma única característica. Então perceba que esses genes eles estão presentes em cromossomos diferentes. Tá vendo? Podem até ter em cromossomos iguais, né? Nos mesmos cromossomos, só que em alturas diferentes. O importante é a gente entender que existem diversos genes localizados em locos diferentes, locos gênicos diferentes, que permitem o aparecimento de uma única característica. Porém, existem casos em que as interações são chamadas de epistáticas. E o que seria interações epistáticas? A gente pode chamar também de casos de epistasia, como você pode ver aqui. É quando um determinado par de alelo ele interfere na ação de outro par de alelo. O que a gente viu na primeira lei de Mendel? Que um único alelo ele domina o outro alelo, certo? Fazendo um parênteses aqui em cima. Então, agora não é um único alelo que é dominante sobre o outro. Agora é um par de alelo que é dominante sobre outro par de alelo. Então, a gente vai exemplificar isso nos próximos slides para você entender um pouquinho melhor. Então, um esquema genérico sobre isso está aqui, né? Então, você tem, por exemplo, o alelo azão-azim. Então, o alelo azão ele tem dominância sobre o alelo azim, aqui. E, paralelamente, nós temos o alelo bezão, que domina o alelo bezinho. Porém, num único indivíduo, se ele contém esse alelo azão junto com esse azinho, né, dessa maneira, ou seja, o que é o gene, né? Gene é aquela manifestação característica da interação de dois alelos. Aí o que vai acontecer? Quando esses dois alelos, ao interagir, permitem a manifestação de uma característica, essa característica que está sendo manifestada, ela vai inibir a manifestação do outro gene. É como se aquele gene não existisse. E quando que não vai acontecer isso? Quando, por exemplo, nós tivermos dois alelos recessivos aqui, por exemplo, ó, aí não existe esse gene dominante aqui, então ele não vai dominar nem seu alelo e também não vai dominar outro par de alelo, um outro gene localizado em outro cromossomo. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa característica que antes não se manifestaria, ela passa a se manifestar. Por quê? Porque aquele alelo dominante do outro gene não existe mais. Ou aquele indivíduo, né, não apresenta aquele alelo dominante. Agora, os indivíduos que apresentam o alelo, esse alelo, a gente vai dizer, né, esse alelo, na verdade, esses dois juntos, porque quando a gente fala de um alelo, ele sempre vai ter um locus gênico correspondente, né, do cromossomo homólogo. Então a gente fala que esse gene aqui, ele é epistático sobre esses dois genes bezão-bezinho, que é hipostático, ou seja, ele domina o outro. Então vamos ver alguns desses casos. Olha aqui um exemplo de pleiotropia. A pleiotropia é quando uma característica, né, um gene, determina várias características diferentes. E é isso que nós estamos vendo aqui. Olha quantas características aqui embaixo a gente pode perceber. Vamos analisá-las e por que elas existem, né? Pelo seguinte, ó, um único gene capaz de produzir a enzima fenilalanina hidroxilase, quando há um bloqueio na produção desse gene, não existe a produção de tirosina. E aí a tirosina, ela é um aminoácido que vai dar origem a várias outras enzimas do nosso organismo. Então, como falta todas essas enzimas, a gente passa a apresentar paralelamente vários sintomas ao mesmo tempo. E todos esses sintomas começam a se agravar, obviamente, com o passar do tempo, gerando problemas graves. Então, a fenilcetonúria, olha o que vai acontecer. Quando existe o bloqueio desse gene, ó, que a pessoa apresenta a fenilcetonúria, não existe essa reação metabólica. Então, substâncias derivadas da fenilalanina, essas substâncias aqui, derivadas delas, elas se acumulam no sangue e no cérebro. E é por isso que a gente tem que fazer o teste do pezinho. Então, quais são as características da fenilcetonúria? Lesões
aqui no sistema nervoso central, pela formação deficiente do extrato mielínico, da bainha de mielina, redução dos níveis de serotonina, que é um neurotransmissor, né? As condições descritas nos quadros ao lado também podem estar presentes. Por que elas vão estar presentes? Porque, da mesma maneira que sobra substâncias, acumula substâncias que são derivadas da não degradação da fenilalanina, a tirosina produziria várias outras enzimas que também degradariam, ou pelo menos realizariam um metabolismo de diversas dessas substâncias. Então, é um número muito grande de sintomas que acaba aparecendo na pessoa que acaba tendo a fenilcetonúria e isso pode gerar, por isso que isso pode gerar a morte em casos mais graves. E no caso de interação gênica? Nós temos aqui, então, como eu falei para vocês, interação gênica epistática e interação gênica não epistática, certo? Então agora a gente vai começar, como a gente vai falar isso ainda na próxima aula, a gente vai detalhar um pouquinho melhor os tipos de interação gênica epistática, ou seja, tipos de epistasia, que é o nosso foco. Por que isso? Pelo seguinte, quando nós falarmos de interações não epistáticas aqui, nós vamos falar de herança poligênica ou de herança quantitativa. Então isso a gente vai falar, vai ser o próximo assunto que nós vamos abordar. Então nós vamos abordar primeiro as interações epistáticas e daqui a algumas aulas nós vamos entrar em interações não epistáticas, focando em herança quantitativa. Voltando aqui então, olha só, alguns tipos de epistasia. Existem outros tipos de epistasia, mas esses são os principais. Epistasia que nós chamamos de epistasia dominante, epistasia recessiva duplicada. Lembrando, o que é epistasia? Epistasia é quando um par de alelo interfere na característica ou na expressão de outro par de alelos. Tá? Ele domina de alguma maneira, ele inibe a expressão desse outro par de alelo. Então, dependendo do tipo de epistasia que a gente percebe e dos alelos envolvidos, a gente vai classificar, e dos fenótipos que vão aparecer, a gente vai classificar elas como dominante, recessiva ou recessiva duplicada. Então, para você entender isso, você precisa entender quem são os alelos envolvidos e quais são os fenótipos que são determinados por esses alelos. Então, vou dar um exemplo agora de epistasia recessiva para a gente introduzir esse assunto para começar a fazer sentido para você, pelo menos nessa aula de hoje, para que você consiga ter alguma base para fazer, primeiramente, esses exercícios introdutórios. Olha só o caso dos labradores, né? Como você sabe, existe o labrador que é marrom, o amarelo ou caramelo, e o marrom ou chocolate, né? E o labrador que ele é preto. Então, cada uma dessas cores, elas dependem da interação de mais de um par de alelo. Então perceba que tem dois pares de alelos aqui, sendo levado em consideração para a gente falar da cor, nesse caso, que é o fenótipo que está sendo analisado. Então, quem são os alelos envolvidos aqui? Nós temos alelos Bzão, alelo Bzinho, alelo Ezão e alelo Ezinho. Então, perceba que se a gente analisa todo o conjunto cromossômico, né, de uma espécie, por exemplo, se a gente fala do Bzão, Bzinho, a gente estaria falando que o Bzão, por exemplo, ele está aqui, o Bzinho está aqui, enquanto que o Ezão, Ezinho, ele está lá num outro par de cromossomo, Ezão e Ezinho aqui, por exemplo. Tá vendo? E isso significa que a expressão desse par, se a gente está falando de epistasia, né, a manifestação desse par de alelo vai interferir no que esse outro alelo produziria. E isso, portanto, vai impedir, de alguma maneira, né, a manifestação dele. E é isso que a gente vai abordar um pouco melhor agora. Mas para a gente abordar isso, a gente primeiro precisa entender qual é a proporção fenotípica característica, lembrar, né, qual é a proporção característica da segunda lei de Mendel. Você lembra qual é a proporção? Olha só, a proporção é dada pelo cruzamento, após o cruzamento de dois indivíduos díhíbridos. Quando nós temos um indivíduo díhíbrido, ou seja,
ele é heterozigoto para duas características ao mesmo tempo, e a gente analisa essas duas características, como já foi feito algumas vezes, quando a gente analisou, por exemplo, a cor e a textura das ervilhas. Então, quantos genes que estão envolvidos nessas características? Olha, é o gene A, ou seja, é o locus gênico A, que é relativo ao gene A. Então a gente tem aqui um par de alelos e aqui também outro par de alelos. Posso colocar a letra B ou eu posso usar, como está mostrando aqui, né, a letra V e a letra R. Ó. A letra V e a letra R. Então o que significa isso? Como que era mesmo? A gente entendia que um indivíduo, para ele ser amarelo, ele tem que ter um Vzão, pelo menos um Vzão. Então aqui eu poderia colocar que ele é amarelo, se ele tiver um Vzão. E se ele tiver pelo menos um Bzão, um Rrão, ele vai ser liso. A ervilha vai ser lisa. Então aqui nós temos duas características. Só que se ele não tiver o Vzão, ele tiver Vzinho, ele vai ser verde. E se ele não tiver Rrão, e ele tiver, portanto, dois Rrinhos, ele vai ser, a ervilha vai ser rugosa. Certo? Então, nós temos a possibilidade aí de ter ervilhas amarelas e rugosas ou amarelas e lisas. Assim como a gente também poderia ter ervilha verde e lisa e verde e rugosa. Então, duas características ao mesmo tempo. Só que, como a gente está falando de dominância e recessividade, sem falar de casos de epistasia, ou seja, sem que um par de alelo interfira no outro par de alelo, a gente vai ver que a proporção fenotípica acaba sendo a proporção de 9 indivíduos que vão ter pelo menos um dominante de cada um desses pares de alelos, como você pode perceber aqui, ó. Então tem um Vzão aqui e um Rrão, um Vzão e um Rrão. Então a gente vai encontrar 9 indivíduos que vão apresentar as duas características dominantes, que é ser amarelo e liso ao mesmo tempo. A gente vai encontrar 3 indivíduos que vai apresentar uma dos alelos dominantes. Ou seja, que são indivíduos que vão ser amarelos, portanto tem um alelo dominante, só que vão ser, para a textura, vão ser rugoso. Enquanto que também nós vamos encontrar indivíduos que eles vão ser liso, porque tem um dominante aqui do Rrão, só que vão ser ervilhas lisas, mas vão ser rugosas. Então perceba que nós temos também uma proporção de 3 para 1 indivíduo que vai apresentar os dois alelos recessivos, tanto o Vzinho quanto o Rrinho. Então a proporção ela sempre se estabelece, típica, né, da segunda lei, como eu já falei anteriormente, ela sempre permanece nessa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. E quando que a gente sabe que são casos que existe epistasia, que existe ligação gênica, que existe interação gênica? Quando essa proporção aqui ela não é seguida. Quando você perceber que você teria 16 chances, se você somar todas elas aqui, né? 9 mais 3 mais 3 mais 1, entre 16 possibilidades, se você vê que foge essa regra de 9 para 3 para 3 para 1, você já entende que é algum caso de ou interação gênica, ou linkage, ou epistasia, ou seja, é um caso que não obedece à segunda lei de Mendel. Ele foge à segunda lei porque daí não vai haver a segregação independente dos fatores e também não vai haver a manifestação desses fatores. A gente não percebe esses fatores sendo manifestados, porque um pode interferir no outro. Vamos analisar isso agora. Olha só aqui. Então, analisando aqui por baixo, o que já se sabe? Que o alelo Bzão, ele permite a manifestação... Deixa eu colocar aqui um... Aqui, ó. Ele permite a manifestação da cor preta. Ou seja, ele permite a produção da melanina. Enquanto que o alelo Bzinho, ele permite a manifestação da cor marrom, ou também conhecido como chocolate.
enquanto que o alelo esão, ele permite, vou colocar aqui em cima, ó, permite reticências, ele permite a deposição do pigmento. O que é isso? Ué, o que adianta você ter um alelo que produz esse pigmento, mas ele não consegue ser fixado no pelo do labrador? Então, quem vai fazer essa fixação desses pigmentos, dessas substâncias no pelo do cachorro é uma outra enzima. E essa outra enzima ela é determinada pelo alelo esão. Então, indivíduos que não têm esse alelo esão, eles não conseguem depositar esses pigmentos no pelo, então não adianta, o pelo não vai ter nenhuma coloração nesse caso. Então, aqui impede a deposição do pigmento. E olha só o que a gente percebe então aqui, quando a gente analisa esse genótipo e esse fenótipo. Portanto, se ele tem um besão, ele vai ser preto. Ele produz a cor preta. Só que, pergunta, ele realmente vai ser preto? Sim, por quê? Porque o alelo esão permite a manifestação da cor. A manifestação não, a deposição desse pigmento, como eu coloquei aqui. Então, agora, e esse alelo bezinho? Ele não vai ser preto, então ele vai ser marrom. Só que ele tem aqui o quê? O alelo esão, então ele vai ter a coloração marrom. E esse aqui, ele é besão, então ele é preto. Só que como ele tem ezinho, ele não consegue manifestar essa cor preta. Então, na verdade, ele não é preto. Ele passa a ser amarelo, que é o labrador amarelo. Enquanto que bezinho, ele vai ser o quê? Marrom. Só que como ele tem o ezinho, ele não tem nenhum alelo que permite a deposição da cor, ele não consegue pegar esse pigmento e depositar no pelo. Então ele também vai ficar com a coloração amarela, que é a falta dessa pigmentação. Ele também vai ser amarelo. Entendeu? Então perceba qual que vai ser a proporção fenotípica. Já que você sabe que a proporção da primeira lei, da segunda lei, como eu já falei agora há pouco, é 9 para 3 para 3 para 1. Qual que foi a proporção que você percebe aqui? Você vai ter 9 pretos, 3 marrons e 4 amarelos. Então perceba que esses genes aqui, esses alelos recessivos aqui, foram eles que interferiram no outro alelo e impediram a manifestação da cor. Então, como isso é dado pelos alelos recessivos, por genes recessivos, a gente vai chamar esse caso de epistasia recessiva. E assim, alguns outros exemplos serão dados aí nas próximas aulas e nos próprios exercícios que comentam sobre isso. Então eu vou apagar isso aqui, né? Porque isso aqui está relacionado à segunda lei de Mendel, as outras observações que eu tinha feito, e a proporção fenotípica esperada agora, nesse caso de epistasia recessiva, é 9 para 3 para 4. Ou seja, aumentou a característica ou o número de indivíduos que nascem devido àquela característica, devido à presença daqueles alelos recessivos. Tá bom? Então, é isso. Acabamos por aqui. Espero que tenha ficado claro essa parte. Um abraço, até a próxima aula.